No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 18 em diante, a palavra fala assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe ao que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos eles se maravilhavam. Olha só que passagem magnífica. A palavra fala que Jesus ele enfrentou uma tempestade para ter um encontro com apenas uma única pessoa, um endemoniado gadareno, e a palavra fala que no momento que ele chega até aquela terra, depois que ele desembarca, diz que o endemoniado ele era tão violento, mas tão violento que não tinha cadeia suficiente para poder prendê-lo. Mas mesmo assim Jesus foi ao encontro desse homem, um homem que vivia isolado da sociedade, vivia isolado da família, que ninguém dava a mínima atenção, mas o Senhor Jesus estava olhando a vida daquele homem. Quem sabe você é uma dessas pessoas que muitas vezes se encontra numa situação tão difícil, que acha que ninguém te valoriza, que acha que ninguém está nem aí para você, e realmente o mundo não está nem aí para o ser humano. Porém o Senhor Jesus é aquele que olha para você e fala assim: filho, eu quero te fazer uma aliança, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero te fazer meu filho, eu quero te fazer mais do que vencedor e mais do que vitorioso. Jesus vai ao encontro deste homem, aquilo que o diabo tinha roubado da vida dele. A palavra fala que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Jesus agora defende e devolve a dignidade da vida daquele homem. A palavra também fala que Jesus atravessa aquele mar por causa de um único homem. Quando todos desistiram dele, Jesus estava ali olhando para ele. Por quê? Porque o Filho do Homem, a palavra fala, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Em Lucas 19, 10 fala sobre isso. Então Jesus ele olha para você com um olhar de amor e com um olhar de misericórdia, e ele fala: filho meu, venha, porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado na sua vida, eu tenho algo grandioso para fazer em você, mas você não pode ficar nesse estado, ainda que todos te rejeitem. Eu não te rejeito, eu te amo, você é meu, você pertence a mim. A palavra também fala que aquele homem, o poder de Jesus foi maior com que qualquer tipo de legião. A palavra fala que aquele homem tinha uma legião de demônios. Uma legião é mais de 6.000 demônios alojado em uma única pessoa. Nem grilhões poderiam prender aquele homem. Eles viviam nos sepulcros, ele vivia uivando pelos montes. Mas a palavra fala que quando Jesus chegou, os demônios tiveram que se prostrar. Sabe por quê? Porque a autoridade do Senhor Jesus Cristo é maior. A palavra fala em Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, quando o diabo está diante do poder do Senhor Jesus Cristo, ele não pode resistir. Aquele homem se prostrou diante de Jesus e os demônios falaram através da boca daquele homem: o que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Se você for nos expulsar, então manda-nos para aquelas manadas de porcos. E Jesus deu apenas uma única ordem, e aquela legião de demônios, de 6.000 demônios, entraram nos porcos e se precipitaram no despenhadeiro. E a palavra fala que aquele homem foi totalmente curado, liberto, restaurado, porque a palavra fala que ele estava ali nu, vivia uivando pelas matas, mas quando ele teve esse encontro com Jesus, a Bíblia fala que ele ficou em perfeito juízo, porque Jesus faz isso com o ser humano. Às vezes nós estamos vivendo uma vida tão louca, às vezes nós estamos vivendo uma vida tão distante, tão afastada do Senhor, mas quando nós temos um encontro com Ele, Ele restaura a nossa identidade, Ele nos faz filho, Ele nos faz mais do que vencedores, Ele nos faz novas criaturas. E a palavra fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
E agora este homem, a palavra fala que Jesus faz dele um missionário. O homem deseja seguir Jesus depois de liberto. Ele fala: Senhor, permita como que eu vá contigo agora nesta missão. E Jesus fala: não, você vai voltar para Decápolis e você vai testemunhar quão grandes coisas o Senhor te fez. E a palavra fala que ele voltou para Decápolis e começou a anunciar em todas as cidades, aquelas cidades rejeitadas que não conheciam Jesus, quão grandes coisas o Senhor Jesus tinha feito na vida dele, de tal maneira que todos foram impactados pelo testemunho daquele homem. Eu quero dizer uma coisa: o Senhor Jesus, quando Ele nos chama e quando nos liberta, quando Ele nos restaura, quando Ele restaura a nossa identidade, Ele nos chama não para nós ficarmos sentados no sofá, mas para testemunharmos quão grandes coisas o Senhor tem nos feito. Faça uma reflexão em você mesmo. Quão grandes coisas o Senhor já tem feito na sua vida, na vida da sua família, o que você era, o que você é hoje, como Jesus te libertou, e saia para testemunhar do poder de Deus, porque a missão que nós recebemos de Jesus foi essa: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A mensagem que eu deixo para você no dia de hoje é: o mesmo Jesus que libertou em Marcos no capítulo 5 é o mesmo Jesus que ainda continua libertando hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36. Saia, testemunhe do poder de Deus, porque Deus tem um grande plano em sua vida. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, no nome do Senhor Jesus.